Olá! O assunto que vamos abordar neste trabalho apresenta alguns aspectos relacionados à situação do setor do transporte no Brasil. O presente trabalho tem como tema a implantação do sistema rodoferroviário de Cardoso em São Paulo a Nova Friburgo, localizado no Rio de Janeiro, e pretendemos mostrar a importância do transporte dentro da logística. Tudo começou em janeiro de 2011, quando uma forte chuva destruiu a cidade de Nova Friburgo, localizada na região serrana, no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas faleceram e outras milhares ficaram desabrigadas. A população brasileira se comoveu com tal situação que na cidade de Cardoso, em São Paulo, os moradores arrecadaram cerca de 40 contêineres de roupas e alimentos não perecíveis. Surgiu então a grande dificuldade: como transportar a doação de Cardoso, em São Paulo, para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Sabemos que no Brasil, o custo do transporte representa a maior parcela dos custos logísticos na maioria das empresas. Ele pode variar entre 4% e 25% do faturamento bruto e, em muitos casos, supera o lucro operacional. De toda a carga transportada no Brasil, classificamos 58% através do modal rodoviário, 25% ferroviário, 23% aquaviário e apenas 4% são divididos no transporte aéreo e dutoviário. O modal rodoviário é o mais expressivo no transporte de cargas, atingindo todo o território nacional, mas o custo do frete é alto se comparado ao ferroviário. Existem algumas razões para o predomínio do modal rodoviário no Brasil, que são elas: primeiro, o histórico de serviço e capacidade insuficiente dos outros modais. Segundo, prioridade nos investimentos governamentais. Terceiro, excesso de oferta e preços baixos. Nem todos os modais são adequados a todos os tipos de produtos. Por isso, antes de escolher o modal, é importante conhecer as características de cada um. Por exemplo, o modal aéreo é o mais rápido, porém o seu custo fixo e variável também é o mais elevado. Segundo Nazário, em relação aos modais, há 5 pontos importantes para se classificar o melhor transporte: velocidade, disponibilidade, confiabilidade, capacidade e frequência. Já o transporte ferroviário é pouco utilizado no Brasil, e isso se deve a problemas de infraestrutura e à falta de investimentos nas ferrovias. Segundo o Balu, existem duas formas de serviços ferroviários: o transportador regular e o privado. Um transportador regular presta serviços para qualquer usuário, sendo regulamentados em termos econômicos e de segurança pelo governo. Já o transportador privado pertence a um usuário particular, que utiliza em exclusividade. Vejamos agora alguns motivos pelo qual o modal ferroviário é tão importante no Brasil. A. Porque no Brasil tem um vasto território nacional. B. As exportações têm crescido gradualmente. C. O modal ferroviário contribui para a redução dos congestionamentos nas grandes cidades, tirando centenas e centenas de caminhões da estrada. D. Porque o modal ferroviário tem um menor impacto ao meio ambiente quando comparado com o modal rodoviário. Mas no Brasil existem muitos outros problemas com relação ao modal ferroviário. Vejamos agora algum deles. Primeiro, a invasão da faixa de domínio. Nada pode ser construído a menos de 15 metros de cada lado da linha do trem. Porém, existem mais de 10 mil pontos críticos com alta densidade populacional em torno das ferrovias. Outro problema é a passagem em centros urbanos. Além de passagens de níveis, que existem mais de 12.400, temos também o problema da diferença de bitola. Talvez este seja o maior, pois os países desenvolvidos, como os Estados Unidos e Canadá, utilizam uma única bitola padrão. A principal consequência é a baixa velocidade dos trens. No Brasil, a velocidade média dos trens é de apenas 25 km por hora. Já nos Estados Unidos, é de 60 km por hora. Bom, chegamos ao final de mais uma apresentação. Informamos que o custo do transporte rodoferroviário de Cardoso, localizado em São Paulo, para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, será apresentado no trabalho formal. Agradecemos a todos a atenção.